Os irmãos encontraram? Eu vou fazer a leitura, amém? A Bíblia vai dizer assim, capítulo 6 de Juízes, versículo 11, vai dizer assim: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bizerita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas? Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Ele respondeu: Se agora achei mercê diante de teus olhos, dar-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Só até aqui, amém? Irmãos, aleluias, glória a Deus. A Bíblia vai contar a história deste homem, é Gideão, um dos juízes ali que subjugou a nação de Israel. A Bíblia vai dizer que quando o anjo aparece a ele, irmãos, ele teme. A Bíblia vai dizer que este homem ele estava malhando trigo no lagar. Quero dizer para você, deixar bem claro, que lagar não era lugar de malhar trigo. Lagar era lugar de se colocar as uvas e ali ficar para que fermentasse e fazer o vinho. Mas a Bíblia vai dizer, irmãos, que ele vai dizer: Ah, Senhor, cadê os milagres que nossos pais nos contaram? Irmãos, Gideão era da nação depois do pós-exílio de Israel. Por isso que ele vai dizer: Ah, Senhor, cadê os milagres que nossos pais nos contavam? Irmãos, o povo ele foi escravizado no Egito por 430 anos. Deus usou Moisés para ir lá e resgatar aquele povo, os hebreus, descendentes de Abraão. O povo foi cativo por 400 anos. Moisés morreu e depois ali o seu servo Josué assumiu ali, recebeu o cajado da mão de Moisés. E ali o Senhor chega para Moisés e fala: Meu servo é morto, agora é eu e você. Ser forte e corajoso. Aleluia. Deus animou ali Josué. Josué atravessou o povo e herdaram a terra. Só que Josué não passou o cajado para ninguém. Depois de Josué, pós-exílio, veio a época dos juízes. Veio a época dos juízes. E esse povo, esta nação, este povo, eles não conhecia o Deus que fez milagre no meio do povo hebreu. Ele não conhecia, eles não viram, eles não presenciaram aqueles milagres. Era outro povo que veio bem depois. Aleluias. E a Bíblia vai dizer que este povo, por eles não conhecer o Deus que o livrou vossos pais do Egito, por eles não ter presenciado os milagres que foi feito, esse povo eles viviam de qualquer maneira, de qualquer forma, nos seus delitos e pecados, vivendo uma forma desordenadamente como bem queria, porque eles não conheciam a Deus. E a Bíblia vai dizer, essa época era a época dos juízes. A Bíblia vai dizer que Deus levantava juízes, e esse povo, quando esse juiz que Deus levantava morria, o povo voltava a errar, a pecar, a viver de qualquer maneira. Aleluias. E era dessa forma, e Deus vai usar um desses juízes que se chama Gideão. Aleluias. Então veio ao anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Bizerita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas.
A Bíblia vai dizer que Deus vai entregar este povo na mão dos midianitas por 7 anos. Eles vão ser escravizados, eles vão ser oprimidos pelos midianitas por 7 anos. Aleluias. E aí a Bíblia vai dizer que ele estava dentro do lagar. Por quê, irmãos? Ele estava dentro do lagar porque ali ele estava com medo, ele estava escondido dos midianitas. Ele estava ali malhando trigo para guardar semente para o ano seguinte. Porque a Bíblia vai dizer que quando os amalequitas vinham, aleluias, a Bíblia vai dizer que eles vinham com carro, com tendas, com cavalo. A Bíblia vai dizer que eles vinham como gafanhoto, em bandos, em enxames. E a Bíblia vai dizer que eles vinham destruindo tudo, não deixava nada de sustento. Eu não sei se os irmãos já presenciaram na televisão uma manada de boi-búfalo. Quando a manada de boi-búfalo vem, irmãos, ali a relva está verdinha, está bonitinha. Quando eles vêm pisoteando, eles vêm destruindo, acabando com tudo. Assim era os midianitas. Diz que eles vinham com carro, com cavalos, com tendas, e eles vinham destruindo tudo. Que não sobrava sustento. E Gideão estava dentro do lagar por isso, escondido ali dentro do lagar, malhando trigo para deixar semente para o ano seguinte, para plantar de novo. Aleluias, glória a Deus. Irmãos, eu não sei o que tem te oprimido, eu não sei o que tem te causado danos, mas eu quero dizer para você que o Deus do céu, Ele é poderoso para te livrar das mãos do inimigo. Assim como Deus usou Gideão para livrar seu povo da mão dos midianitas e dos amalequitas e dos povos vizinhos. Aleluias, glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que sobreveio tudo isto? O que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Que Deus tirou o seu povo, Deus tirou os seus pais ali do Egito, mas eles não conheciam, este Deus. Aleluias, glória a Deus. Eles não conheciam esses milagres, irmãos, então eles viviam de qualquer maneira. Então Deus entregou ele na mão dos amalequitas. Muitas das vezes você tem passado por situações difíceis, muitas das vezes você tem passado por situações muito complicadas e às vezes você não tem entendido. Mas eu quero dizer para você, isso é por causa da desobediência, isso é por causa do pecado, é por causa que você às vezes tem vivido de qualquer maneira, de qualquer forma. Você às vezes tem abrido a boca e tem às vezes professado e falado: ah, eu não vou para a igreja hoje, ah, eu não vou amanhã, eu vou para a igreja no dia que eu quero, o pastor não manda em minha vida. Ah, hoje eu não vou para o ensaio, pastor Jefferson não manda em mim, líder de jovens. Ah, eu não vou hoje para o culto de missões, missionário Reginaldo, missionário Oswaldo é líder, mas eles não mandam em mim, eu vou o dia que eu quero, a hora que eu quero. Irmãos, tem cuidado, isso é muito perigoso. Porque temes ao Senhor e vive conforme a palavra do Senhor nos orienta. Não vive de qualquer maneira, de qualquer forma. Muitas das vezes nós temos passado por situações difíceis por causa disso. Nós temos desobedecido a palavra de Deus, como este povo. Este povo era um povo que não conhecia os milagres que Deus fez ali no Egito. Ali quando Moisés chegou ali para resgatar o povo, Deus mandou 10 pragas. Aleluias. Aleluia. Deus endureceu o coração de Faraó. Aleluias. E Deus ali com mãos fortes resgatou seu povo, e o povo veio rumo à terra prometida, porque Deus tinha prometido ali para Abraão. E essa promessa ela seguiu por Abraão, por Isaac e por Jacó. Ali, pai, filho e neto. Aleluias. Os ícones da Bíblia. É conhecido como os ícones da Bíblia. E aí Deus fez uma promessa para Abraão que daria toda aquela terra que ele pisasse, por onde ele andasse. E o povo foi cativo ali por 400 anos por desobediência.
E o povo clamou e o povo gritou. Irmãos, a Bíblia diz que o povo estava cativo no Egito por 430 anos. E o povo estava lá cativo e fazendo trabalhos forçados, trabalhos pesados. Não é como se hoje o cara mata alguém ali, o cara rouba ali, o cara estrupa ali, ele vai para o presídio, ele vai ficar 2, 3, 4 anos no presídio, ali ele come, ali ele janta, ele dorme, no outro dia ele levanta, ele toma café, ele vai para o pátio, ele bate uma bola, ele faz um peso lá, que ele faz uns pesos de... pega as garrafas PET, faz ali uns pesos para bater peso, outros jogam um baralho, outros faz... Não é dessa forma. Ele estava ali escravizado e trabalhos forçados. A Bíblia vai dizer que eles trabalhavam na construção de tijolos, pastor Jefferson. E a Bíblia diz que eles fazia uma quantidade de tijolos por dia. Por quê? Porque ali era entregado, no local do trabalho era entregado ali a palha, o material deles construir tijolos. Só que a Bíblia vai dizer que quando Moisés chega lá para resgatar o povo, a Bíblia vai dizer que eles vão ficar ociosos. Vocês podem estudar no livro de Êxodo, que vai falar isso ali mais ou menos no capítulo 3, capítulo 6, que o povo ficou ocioso, e ali aqueles capatazes que tomavam conta do povo, chegou até Faraó e contou que o povo estava ocioso. Aí Faraó vai dizer, então eles estão muito folgados, eu falando em minhas palavras, né? Então eles estão ociosos, quer dizer que eles estão muito folgados, o trabalho está muito maneiro. Então vamos fazer o seguinte, não leva mais palha, não entrega mais a matéria-prima para eles no local de trabalho. Agora eles vão ter que sair e vão ter que ir lá buscar. E a quantidade de tijolo tem que ser a mesma quantidade. Quer dizer que o trabalho aumentou. Eles tiveram que ir lá buscar. Aleluias, glória a Deus. E não tem que diminuir a quantidade de tijolo, tem que ser a mesma quantidade de tijolos. Aleluia. A Bíblia fala que eles tinham que sair para buscar restolho. A Bíblia fala restolho, que eles têm que sair para buscar restolho para poder fabricar. E aí o negócio apertou para eles. Mas a Bíblia vai dizer que Deus libera o seu povo com suas mãos fortes através de Moisés. O povo vai vir para o Egito. Irmãos, a Bíblia vai dizer que o povo, eles ficaram 40 anos no deserto. Por quê? Porque Deus resgatou eles do cativo, Deus tiraram eles da opressão do Egito e trouxe eles para herdar a terra prometida. A Bíblia vai dizer, irmãos, que aquele povo, eles andavam no deserto. A Bíblia vai dizer que quando era noite, porque o deserto à noite, ele chega a dar 50 graus negativo, irmãos. Chega a doer os ossos de tanto frio que era. Mas aí a Bíblia vai dizer que Deus colocava ali uma coluna de fogo para que o povo andasse na claridade e para que aquecesse o povo. E a Bíblia vai dizer que quando era de dia, um calor escaldante de 50 graus, e Deus colocava ali uma nuvem para que o povo andasse na sombra. Aleluia. A Bíblia diz que seus sapatos, suas roupas não gastava. E a Bíblia vai dizer que Deus mandava o maná do céu para o povo comer. Deus mandava alimento. A Bíblia vai dizer que Deus mandava codorniza, carne para o povo comer. A Bíblia vai dizer que Deus falou, Moisés, toca na rocha. Moisés tocou na rocha com cajado e ali jorrou água para o povo saciar a sua sede. E o povo vendo os milagres, o povo vendo o que Deus fazia e o povo murmurando, o povo lembrando das comidas que tinha lá no Egito. O povo saiu da escravidão, mas o povo lembrando do que tinha lá das comidas. Cadê esse Moisés? Quando Deus chamou Moisés lá no monte para entregar as tábuas da lei, e ele dizia, cadê este Moisés? Cadê este homem que tirou nós lá do Egito para morrer aqui? E além do mais, ainda induziram Miriam e Arão para que fizessem Deus, para que eles adorassem. Aleluias. Irmãos, o homem é de dura cerviz. A natureza do homem é mau. A natureza do homem é dura. A Bíblia vai dizer que lá no capítulo 6 de Gênesis, quando o próprio Deus vai verbalizar, ele vai dizer, Noé, faz uma arca para mim de 300 côvados de comprimento, faz uma de 50 de largura, de 30 de altura, 3 compartimentos, um baixo, 2 em cima, porque eu vou destruir o homem que eu fiz. Porque eu vejo a maldade do homem que eu fiz. E por causa do homem eu vou destruir tudo aquilo que eu fiz. Vou destruir o réptil, vou destruir o pássaro, o animal doméstico, o animal silvestre. Vou destruir tudo por causa da maldade do homem. E você vai ver que de lá até Jesus Cristo voltar,
A maldade do homem vai continuar. Você vê que estamos aí numa pandemia, praticamente já se encerrou, né? Não se vê mais falar, mas você vê a dureza do coração do homem, aonde a Bíblia vai falar de tudo isso ali no Mateus 24, vai falar sobre os princípios das dores, mas a Bíblia fala que é só o princípio, ainda não é o fim. E a gente tem visto, irmãos, uma certa vez eu comentei com o nosso pastor presidente, pastor Roberto, no início dessa pandemia, nós conversando, aí o pastor falou: Reginaldo, é bom porque agora a igreja, quando voltar, vai voltar com todo vapor. Irmãos, a gente observa de hoje, parece que foi pior. O povo esfriou, o coração do povo esfriou, e a gente vê a igreja cada dia mais vazia, e não vê que Jesus está voltando, está batendo a porta, continua com maldade no coração. E o povo foi entregue naquela época, 7 anos na mão dos midianitas. Por quê? Por causa da desobediência, pastor Jefferson. Porque viviam na idolatria, porque viviam no pecado, um povo que não conhecia o Deus que fez milagres no deserto, o povo que operou maravilhas no meio do seu povo e eles não conheciam. Mas quando Deus levantava um juiz, meus irmãos, eles voltavam tudo adorando ali, mas quando aquele juiz morria, a Bíblia diz que eles voltavam a fazer tudo que era mal de novo, voltavam a fazer tudo que eles faziam, adorar imagens, pecar, errar contra Deus. E Deus usou este homem, Gideão, que foi um dos juízes que a Bíblia relata. E aí quando o anjo aparece, ele vai dizer: ai meu Senhor, que eu sou o menor da tribo de Manassés, e da casa de meu pai eu sou o menor. Ele se sentiu pequeno. Quero dizer para você que você é o pequeno da casa de Deus, que Deus separou para fazer uma grande obra. Que você é o pequeno da casa de Deus, que Deus vai te usar, que através da tua vida Ele vai salvar o teu esposo, Ele vai salvar o teu filho, Ele vai salvar o teu vizinho, Ele vai salvar o teu ente querido. É através de você. Se coloca como pequeno, irmão, não queira ser grande, porque grande é o nosso Deus, o grande eu sou, o leão da tribo de Judá. Ele é que é grande, irmãos. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, olha, vou te falar uma coisa, Davi ele não tinha possibilidade nenhuma de ser rei de Israel. Sabe por quê? Que a Bíblia vai dizer que ele era pequeno, que ele era raquítico, que ele era ruivo, e naquela época era defeito. E para quem era naquela época defeito, não tinha como ser rei, não tinha como ser um sacerdote. Está entendendo? Mas Deus escolheu Davi, sabe por quê? Porque Davi estava lá, na área, no terreno, na fazenda do seu pai, cuidando lá do seu rebanho. Ele estava lá no meio das ovelhas, ele estava lá no meio do gado, tomando conta, salvando ali da mão do leão, do urso. A Bíblia vai dizer que quando Deus fala para Samuel, me provide um novo rei. Vai lá na casa de Jessé, que lá no meio dos filhos dele eu me provide um rei. A Bíblia fala que Jessé vai com o chifre ali, a botija cheia de azeite. A Bíblia fala que quando ele chega na casa de Jessé, ali vai passando filho por filho. Os filhos de Jessé eram homens grandes, homens aparentes, homens de boa aparência, homens de guerra, homens grandes, formosos. Mas a Bíblia fala que vai passando de um por um, e o homem, ele tende a olhar só com o olho carnal. Mas nós temos que olhar com a nossa visão espiritual, para nós enxergar o espiritual. E a Bíblia fala que passava de um em um ali, e Samuel querendo derramar o azeite. Deus falava: não, Samuel, não é esse. Não é esse, Samuel. Não é esse, Samuel. Não é esse, Samuel. Não é esse, Samuel. Aleluia. Samuel, eu não olho como o homem olha. Aleluias. Eu olho diferente. Eu olho o coração, eu olho a intenção do coração, eu olho o palpitar do coração, eu olho a intenção do coração, Samuel, não é esse, não é esse. Aí chegou até o último, aí a Bíblia vai dizer que Samuel pergunta ali para Jessé: ainda tem mais algum dos mancebos? Jessé vai dizer: tem mais um, mais novo, o caçula. Aonde ele está? Está no campo, tomando conta do gado e tal. Então chame ele. Que enquanto ele não chegar, nós não nos alimentamos, chame ele. Irmãos, olha, eu quero te dizer uma coisa. A Bíblia vai dizer que Davi foi um dos maiores reis da nação de Israel, que a Bíblia vai dizer que ele era homem segundo o coração de Deus. Irmãos, você tem que temer essa palavra, você tem que temer ao Senhor, o Todo-Poderoso,
porque Deus ele tem que dar testemunho de ti. A Bíblia vai dizer que Abraão, o próprio Deus chamou meu amigo Abraão, porque a Bíblia vai dizer que quando Deus faz um chamado a Abraão, a Bíblia vai dizer para Abraão: olha, sai do meio da tua terra, sai do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Aonde tu pisar eu vou te dar, a tua e a tua descendência. Irmãos, Abraão nasceu em Ur dos Caldeus, uma cidade idólatra, um local idólatra. Nasceu na casa que o pai era idólatra. O pai trabalhava na construção de ídolos. O pai era idólatra, a família era idólatra. Aquela localidade, Ur dos Caldeus, era um lugar de idolatria, de pecado. E ele nasceu no meio daquela idolatria. Quando Deus faz um chamado especial, um chamado missionário transcultural. Era um grande projeto através de Abraão. Abraão ele poderia ter dito: não vou, eu vou sair do meio da minha família, eu vou para um lugar que eu não conheço, eu vou para um lugar, vou chegar numa nação que eu não conheço ninguém. Ele poderia ter dito isso, mas Abraão apenas entendeu o chamado do Senhor para a sua vida. Você tem entendido, você tem atendido, você tem ouvido, você tem compreendido o que Deus tem para você? O que Deus tem para você é muito grande. O que Deus tem para fazer através da sua vida é uma obra extraordinária. Arabaçu decante uidequei, aleluias. O que o Senhor tem para você é muito grande, meu irmão. O que o Senhor tem para realizar através da sua vida é uma obra muito grande. Pode ser uma obra missionária transcultural. Talvez o Senhor tenha um chamado para tu ir para a Índia, talvez o Senhor tenha um chamado para tu ir para a Coreia do Norte, aleluia, talvez o Senhor tenha um chamado para tu ir para a Europa, um chamado muito grande. Abraão não questionou, irmão, Abraão entendeu, compreendeu o chamado de Deus, e melhor, ele confiou em Deus. A Bíblia vai dizer que ele pegou a sua família e foi, e a Bíblia vai dizer que foi grande, foi a vitória de Abraão. Porque a Bíblia falou que dele saía nações, saía reinos. Aleluias, glória a Deus. Bendito é o nome santo do Senhor. Toda glória e honra seja dada ao Senhor. Aproveita esta noite para adorar a Deus. Arabaçu decante o idequei. Aramanaço e decante o imanaias. Oh, aleluia, Deus. Aproveita para agradecer pelo dia de hoje. Aproveita para adorar esse Deus como se hoje fosse o último dia que Deus te desse a oportunidade para estar na presença dEle. Hoje seria um momento especial, irmão. Hoje é o último dia da semana. Eu sei que muitos estão cansados. Eu também estou cansado do trabalho, da peleja do dia a dia. Mas isso não deixa, isso não me abala, isso não impede que eu busque a presença do Senhor, isso não impede que eu vou até o Senhor adorar Ele no templo. Aqui é o lugar de adoração, aqui é Betel, aqui é casa de Deus, aqui é lugar de oração, aleluia. Aqui é o lugar onde nós nos encontramos em coletivo para adorar, para glorificar, para exaltar o nome desse Deus. Então não perca a oportunidade de adorar esse Deus, de oferecer o teu culto particular para o Senhor nesta noite, para adorar a Deus nesta noite, porque Ele está aqui. A presença dEle é real neste lugar, a presença do seu Espírito Santo é real neste lugar. O Espírito Santo de Deus está conosco neste lugar. O Senhor passeia no meio de nós neste lugar, meu irmão. Ele contempla as tuas aflições, Ele contempla a tua vida nesta noite. Ele sabe, meu irmão, antes de tu contar para Ele, Ele entende, porque Ele conhece os nossos pensamentos, Ele lê nossos pensamentos, Ele lê a intenção dos nossos batimentos cardíacos, irmão, e Ele conhece o que você precisa. Antes de você abrir os lábios, Ele já sabe. Então, espera nele, deleita-te nele, descansa nele, irmãos. Deixa as preocupações lá fora. Aqui, quando você chegar aqui, meus irmãos, venha para adorar, para glorificar em espírito e em verdade, porque a Bíblia vai dizer lá em João capítulo 4, ali depois daquele diálogo que ele teve com a mulher samaritana, a Bíblia vai dizer que ele vai dizer mulher, que aquela mulher chegou e falou para ele: Senhor, nossos pais aqui tem que adorar em Jerusalém ou em Samaria. Mas Jesus vai dizer para aquela mulher: pois eu te digo que nem Jerusalém nem Samaria, mas que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Missionário Oswaldo, ele ministrou a lição aqui sobre o holismo espiritual. Aleluias. É diferente do holismo, aleluias. Porque o holismo espiritual, irmão, ele não vai ter limite, ele não vai impor limite. O holismo religioso,
Ele vai te pôr limites, Ele vai te pôr condições, Ele vai te dizer que você tem que orar deitado, você vai ter que orar em pé, você vai ter que orar de joelho, Ele vai te pôr limites, mas não, o holismo é espiritual. Jesus vai dizer: mulher, adorareis o Pai em espírito e em verdade, porque Ele procura os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade, porque importa, porque os que o adoram, adoram em espírito, porque o nosso Deus é espiritual. Aleluia. Então, se você adora a Deus, adore em espírito e em verdade. Não impõe limites, não impõe condições, não tem lugar. Aleluias. Mas o lugar é espiritual. A dimensão é espiritual, o momento é espiritual, aonde nós o adoramos, o nosso Pai. Aleluias, glória a Deus. Bendito é o nome santo do Senhor. Irmãos, e a Bíblia vai dizer que este homem vai dizer: ah, Senhor, eu sou menor da minha casa, sou menor da tribo de Manassés, mas eu quero te dizer que Deus escolheu você. Deus não escolhe grandes, Deus não escolhe teólogos, Deus não escolhe psicólogos, Deus não escolhe filósofos, homens céticos, não. Ele procura você mesmo que se coloca no lugar de que não sabe. Ele procura você mesmo que se coloca no lugar de pequeno. Sabe por quê? Porque Ele é que capacita. Não digas nunca que não pode subir nessa tribuna e pregar e ministrar uma palavra, porque quem fala não é você, é o Senhor. Quem te capacita não é a sua força, não é a sua intelectualidade, mas quem te capacita é o Espírito Santo. Ele é que te orienta, Ele é que te conduz, Ele é que te capacita, Ele é quem te ensina, Ele é quem te usa. Aleluias. Glória a Deus. Então nunca diz que não pode fazer isso, nunca diz que é o menor, nunca diz que é o que não sabe. Sabe por quê? Porque quem vai te usar é Deus, porque quem fala é Deus, porque quem fala com a igreja é Deus. Aleluias, glória a Deus. Bendito é o nome santo do Senhor. Aleluias, bendito é o nome do Senhor. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa força e livre Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Irmão, se Deus te enviou, pode ir, pode garantir. Se Deus te enviou para a obra missionária, vai com fé. Não olhe para trás, não se preocupa com o que há de comer, não se preocupa com o que há de vestir, porque Ele vai garantir a vitória. Ele vai te dar a vitória, você vai ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aleluias, glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás midianita como se fosse um só homem. Ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dar-me um sinal de que és tu, de que és tu, Senhor, que me falas. Aleluias. Ele pediu uma prova, irmãos, e a Bíblia vai dizer que ele fez uma prova com Deus. A Bíblia vai dizer que ele fez uma prova com Deus. Rogo-te, aqui já no capítulo 17, rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga minha oferta e ponha perante ti. Respondeu ele: esperarei até que voltes. Ali ele foi, irmãos, e ali ele trouxe para fazer um sacrifício ali perante Deus, para que Deus mostrasse que Deus verdadeiramente era com Deus. Aleluias. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Muitas das vezes, irmão, Deus está falando contigo, Deus está te mandando, Deus está falando contigo, e muitas das vezes você está duvidando se verdadeiramente é Deus que está falando contigo, e muitas das vezes tem feito como Gideão fez com o Senhor. Aleluias, bendito é o nome santo do Senhor. A Bíblia vai dizer, irmãos, aqui no capítulo 7, no versículo 7, então disse o Senhor Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu vou-lhe livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Tomou o povo provisões nas mãos e as trombetas. Gideão enviou todos os homens de Israel, cada um a sua
tenda. Porém, os 300 homens estiveram consigo. Estava no arraial dos midianitas, abaixo dele, no vale. Irmãos, a Bíblia vai dizer que quando Abraão fala assim, pediu uma prova, a Bíblia fala que Gideão ele vai fazer uma prova com o Senhor. A Bíblia fala que ele vai pegar um novelho de lã, e ele vai falar: Senhor, se tu és comigo, eu vou colocar esse novelho aqui na terra. Amanhã de manhã, quando eu levantar, que eu for lá, se verdadeiramente tu és comigo, que debaixo dessa terra esteja bem molhado e a lã esteja seca. A Bíblia vai dizer que quando Gideão chegou lá, aconteceu como ele fez. Aí ele vai e pede ao Senhor de novo para fazer a contraprova. Senhor, agora me permita mais uma vez eu colocar esta lã. Se por acaso eu voltar amanhã de manhã e esta lã estiver ensopada de água e o chão estiver sequinho, eu sei que tu és comigo. A Bíblia vai falar que quando ele chegou lá, que ele espremeu a lã, deu uma taça cheia de água, a terra estava sequinha. Deus mostrou que ele era com ele. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Gideão vai mandar mensageiros na tribo de Manassés, na tribo de Naftali, na tribo de Zebulon, na tribo de Assé, convocando todos os homens. E a Bíblia vai dizer que esses homens vão se comparecer diante dele. A Bíblia vai dizer que Deus vai dizer, compareceram 32 mil homens perante Gideão. A Bíblia vai dizer que Deus vai falar: Gideão, aí tem homem demais, aí tem gente demais. Faz o seguinte, os que for tímido, separa. A Bíblia vai dizer, irmãos, que nessa separação foi 22 homens que voltaram para casa. 22 homens que voltaram para casa. Porque Deus ele não precisa de muita coisa para fazer um milagre na tua vida. Deus não precisa de muita coisa para te dar uma vitória. Aleluia, basta crer e confiar nele. Tem muito. A Bíblia fala que 22 ficaram 10 mil. O Senhor vai chegar e vai falar para Gideão: ainda é muita gente. Ainda é muita gente. Quero dizer para você que dentro da casa de Deus tem muita gente despreocupada. Quero dizer para você que dentro da casa de Deus tem muita gente acomodada. Quero dizer para você que dentro da casa de Deus tem muita gente tímida. Quando a Bíblia vai falar de tímido, irmão, não é porque você não sabe falar, não é porque você tenha vergonha de falar. A Bíblia vai falar das pessoas que não querem fazer a obra de Deus. Essa é a verdadeira timidez do crente. Crente que aceitou Jesus, levantou a mão e confessou Jesus como Salvador, vem domingo após domingo, senta no banco e acha que está tudo certo, pastor Jefferson. Mas Deus nos chamou para uma grande obra. Ide por todo mundo. O ide de Jesus ali, irmãos, ele não perguntou se eu pudesse, se você podia ir. Ali é um chamado, ali é uma ordem imperativa. Ele falou: vá. Ide, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Aleluias. Muita gente acomodado. Estamos vivendo nos últimos tempos uma época de acomodismo. Estamos vivendo uma época de egoísmo. Somos muito egoístas, pastor Jefferson, pensando só em nós. Enquanto a seara é grande, enquanto a feira ali para ir todos os domingos, enquanto a praça ali, nós presenciamos isso, pastor Jefferson, o quanto foi maravilhoso, né, missionário Osvaldo? O quanto foi maravilhoso ali nós fazer a obra naquele dia, né, missionário Osvaldo? Foi lindo, foi maravilhoso o que Deus fez. Basta nós se colocar à disposição, irmão, que Deus vai nos usar. Nós somos os missionários da última hora. Nós somos os missionários de Deus. Somos chamados para uma grande obra. A Bíblia vai dizer que a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. E estamos vivendo um egoísmo, pensando só em nós, deixando aquele que está perdido na cachaça, na droga, na prostituição, achando que Deus veio só para nós. Mas a Bíblia vai relatar ali, quando Jesus entra dentro da casa de Zaqueu, que Zaqueu ali arrepende-se, tem um diálogo particular. A gente não sabe o que, a Bíblia não diz qual foi aquela conversa que Jesus teve ali com Zaqueu, mas a Bíblia vai dizer que Zaqueu imediatamente pulou e disse: Senhor, se eu tenho roubado alguém eu vou devolver, mas se eu tenho defraudado eu vou devolver 4 vezes mais. A Bíblia vai dizer que o próprio Jesus falou: hoje houve salvação nessa casa, porque esse também é filho de Abraão.
porque Jesus veio buscar o que se havia perdido. Jesus veio, irmão, para aquele que se declara pecador. A Bíblia vai dizer que o médico não é para a pessoa sã, mas para os doentes. Assim é Jesus, ele veio para o pecador. Então nós temos que declarar que somos pecadores mesmo, que somos falhos mesmo, que somos dependentes do amor dele, que somos dependentes da ajuda dele. A Bíblia vai dizer que não somos consumidos por causa das suas misericórdias. Aleluias. Então, irmãos, que nós venhamos fazer a obra de Deus. E a Bíblia vai dizer que Deus falou: Gideão, ainda tem muita gente aí. A Bíblia vai dizer que Deus falou para Gideão: leva esse povo na beira do rio. Eu creio que Gideão primeiro levou o povo para um treinamento pesado. Eu creio que Gideão levou eles para um treinamento de guerra pesado. Depois dele estar ali talvez cansado, é eu falando, é minhas palavras, talvez depois dele estar ali cansado, daquele treinamento pesado de guerra, exausto, eu creio que Gideão levou eles na beira do rio. O Senhor disse assim: aqueles que abaixar e lamber a água como cachorro, esse se separa. Aleluias. A Bíblia fala que foram mais, sabe quantos, irmãos? 9.700. Separa, manda de volta para casa. Eu creio para você, irmão, quando esses homens chegarem em casa, se fosse lá no Maranhão, lá no Nordeste, ou se fosse aqui no Goiás, a mulher tinha dito: ah, homenzinho frouxo, esse é um banana. Mas a Bíblia fala que mandou voltar, só ficou 300. Aí a Bíblia vai dizer: sabe por quê, irmãos? Como é que você vai para uma guerra? Aí você vai chegar na beira do rio, você vai abaixar, ajoelhar, foi igual eles fizeram. Abaixaram, ajoelharam, abaixaram a vista para beber. Ali o inimigo chega com a peixeira, olha, tchuf, já era, não é verdade? Mas você está numa batalha, você tem que estar ligado. E ali a Bíblia fala que os que estavam ligados ali, pegavam água, jogavam e paravam. A Bíblia fala que esses estavam ligados. Ele falou: é com esses 300 que eu vou te dar a vitória. Foi com 300 homens, só que depois, irmãos, que os 300 lá, com a ordem que Deus ordenou, como Deus falou ali, com as tochas, com os cântaros, com as flautas na mão. A Bíblia fala que quando eles tocaram ali, a Bíblia vai dizer, irmãos, que era fogo para tudo quanto que é lado, era barulho, o povo ali, que estava cercado. O Gideão separou 3 guardas de 100 e ordenou que todos fizessem como ele. E ali, quando eles cercaram, um de um lado, outro do outro por lado, o arraial dos midianitas estava cercado. A Bíblia fala que quando o Gideão ordenou, todo mundo tocava as trombetas, quebraram os cantos e as tochas acesas ali, o povo se agoniou. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que eles mesmos matavam um ao outro com a sua espada. E muitos fugiram. E aí Gideão chama os covardes. Gideão chamou os que foram para trás, para que eles fossem atrás. Ali voltaram de volta e perseguiram ali aqueles que fugiram, perseguiram ali aqueles 2 reis, aleluias, e ali pegaram na beira do rio. A Bíblia vai dizer que eles mataram aqueles 2 reis, a Bíblia vai dizer que eles mataram aqueles 2 reis, e ali ainda cortaram a cabeça e trouxeram para entregar para Gideão. Irmãos, eu quero te dizer para você que Deus, Ele é grande, que Deus, Ele é poderoso. Não precisa de muito, não precisa de multidões para que Ele realize milagre no meio do seu povo. Deus, Ele vai precisar só de você, que através de você Ele vai salvar o teu filho. Deus, Ele vai precisar só de você, que através de você Ele vai salvar o seu pai, Ele vai salvar a sua mãe. Ele vai precisar só que você confia, que você faz conforme a palavra nos orienta. E através de você, Deus vai fazer uma grande obra no meio do teu povo. Ele vai salvar a tua família. E tu vai cantar o hino da vitória como Josué cantou. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque esse Deus é poderoso, Ele é contigo, Ele é conosco. E Ele está nesta noite, neste lugar, ouvindo o seu clamor e a sua voz. Ele é poderoso para nos abençoar, irmãos. O Senhor é poderoso. É o general de guerra. Ele não perde batalha. Ele é o leão da tribo de Judá. Aleluias. E se Ele está na frente da tua peleja, da tua batalha, confia somente e crê que a vitória é certa, é garantida, porque o nosso Deus é poderoso para nos abençoar, porque se Ele te prometeu, Ele vai realizar, se Ele prometeu, Ele vai fazer,
porque a Bíblia vai dizer que Ele não é homem para que minta, que Ele não é homem para que se arrependa daquilo que Ele te prometeu. Ele é poderoso para cumprir com a sua palavra. Muitas das vezes eu te prometo, eu falho. Muitas das vezes eu falo que vou fazer e eu falho. Mas o nosso Deus não, Ele é fiel para cumprir com as suas promessas. Amém? Eu quero pedir aos irmãos que fiquem de pé sobre seus pés. Vamos fazer uma oração nesta noite. Eu quero pedir os irmãos nesta noite, vamos orar. E não vamos orar pedindo um carro, pedindo uma casa. Não vamos orar pedindo uma porta de emprego. Não vamos orar pedindo algo material, mas vamos orar nesta noite, agradecendo a Deus por essa rica e oportunidade que Ele nos deu nesta noite para estar aqui. Estamos num pequeno grupo, mas a Bíblia fala que onde há 2, há 3, Ele está. E nós estamos mais do que 2 e Ele está aqui, eu tenho certeza disso, porque eu posso sentir a presença dEle. Então vamos orar nesta noite. Altíssimo Deus, soberano Pai. Senhor, mais uma vez eu te louvo, te glorifico, te exalto, meu Pai. E agradeço a Ti, meu Deus, por mais essa oportunidade única, ímpar. Agradeço ao Senhor por esse momento, meu Deus, mais uma vez, que o Senhor me concedeu, para estar aqui, meu Deus, falando das Tuas maravilhas, da Tua palavra. Senhor, abençoa a minha vida, Senhor, abençoa a vida de cada obreiro, Senhor, abençoa a vida de cada pastor, abençoa a vida de cada irmão, cada jovem, cada criança que aqui está, meu Deus. Pai, aleluias, é claro, é evidente que estamos aqui, é porque precisamos de Ti, Senhor, é porque carecemos de Ti, Pai, somos necessitados, somos carentes de Ti, Senhor, a cada dia, necessitamos de Ti, meu Deus, para permanecer firme, precisamos de Ti para poder, meu Pai, caminhar, marchar, meu Pai, neste caminho, meu Pai, em rumo ao alvo que é Cristo Jesus. O futuro, meu Deus, o final de nossa caminhada é o céu, e nós almejamos porque nós temos esperança, porque o Senhor nos prometeu que voltaria para buscar o Teu povo, aleluia, para herdar a cidade santa, aonde as ruas é de ouro, aonde os muros é de jaspe, aonde a luz que iluminará aquela cidade é a luz do próprio Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, meu Pai. Por isso abençoa todos aqueles que aqui estão, Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te glorifico. Muito obrigado, Senhor. Amém. Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.